Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, juntos, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, precisamos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo pela dádiva da vida. Agradecermos constantemente a este Pai que nos oferta infinitas oportunidades, porque este Pai não fecha jamais nenhuma porta. Ele deixa constantemente infinitas portas abertas para o nosso arrependimento e aquele início de trabalho verdadeiro para a nossa transformação. E por isso também agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que possamos verdadeiramente nos esforçarmos para modelarmos Jesus na nossa vida, modelarmos Jesus nas nossas atitudes ou modelarmos as nossas atitudes ao exemplo de Jesus ou à exemplificação de Jesus. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, conforme a nossa companheira, irmã de jornada, Carlúcia Mendes, está aqui lembrando, agradecer a Deus por um ano desta grandiosa iniciativa. Não foi uma grandiosa iniciativa, apenas obedecemos à intuição, a necessidade que tínhamos de realizar alguma coisa, em especial a mim mesmo, que sou o mais necessitado de todos. Então iniciamos realmente esta tarefa, conforme publicamos agora há pouco, na forma de um lembrete, 26 de março de 2020. Iniciamos esse despretensioso trabalho de divulgação da doutrina espírita, mais um canal, porque existe uma quantidade enorme de canais virtuais de divulgação do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, tomamos esta iniciativa por intuição da espiritualidade amiga e aqui nos encontramos, graças a vocês, que constantemente têm nos incentivado para caminharmos adiante. Então, hoje, 26 de março de 2021, aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo, já mais de 4 centenas de estudos que realizamos e estão todos gravados aí nas redes sociais, aqui neste perfil no Facebook, à disposição de todos os companheiros, independentemente da crença, do credo religioso, mas que queira realmente estudar conosco o Evangelho de Jesus, está à disposição de todos. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, que possamos seguir adiante com esta tarefa, todos nós, tarefa de semeadura do Evangelho, que na verdade é também um trabalho mediúnico e coincidentemente, e colocando entre aspas esse coincidentemente, porque sabemos que no vocabulário divino, no dicionário divino, não existe esta palavra coincidência. Hoje estudaremos, na nossa sequência cronológica do livro da Esperança, exatamente sobre mediunidade. É o capítulo de número 64, que tem como título Médiuns de toda parte. E nunca se viu na face da Terra, como na atualidade, estes médiuns por toda parte neste trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus.
O Evangelho de Jesus está sendo divulgado, esta semente está sendo semeada em todos os quadrantes do planeta Terra, principalmente usando essas tecnologias que nós temos à nossa disposição. Então, este capítulo 64, Médiuns por toda parte, é o que estudaremos hoje, neste aniversário de 1 ano deste trabalho de divulgação do Evangelho do Cristo, aqui nesta página, neste perfil virtual. Mas antes de começarmos aqui, nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 84, que Pastorino nos fala exatamente sobre otimismo. Que possamos ter a esperança em atividade do verbo esperançar, que possamos ter otimismo, que possamos realmente seguirmos adiante. Todos nós, conforme nos diz aqui Pastorino, mantenha elevado o seu otimismo na vida. Não desista, não desistamos, tenhamos sempre este otimismo elevado na vida. E aí ele diz, quem possui o coração cheio de amor, nada teme. As maiores dificuldades enfrentaremos com otimismo se realmente tivermos conosco, no nosso coração, esta luz chamada amor. E aí ele diz, enfrenta ou encara todos os vendavais da vida com um sorriso nos lábios. E ainda acrescenta, procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fazem sofrer. E você se estará tornando perfeito como o Pai Celestial, que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. Então aqui, Pastorino nos chama a atenção que Deus, este Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça, amor e todos os atributos ao infinito, oferta a todos os seus filhos, a todas as suas criaturas, sejam elas boas ou más, ele oferece as mesmas oportunidades. Deus, conforme estudamos ontem, numa outra mensagem de Carlos Torres Pastorino, Deus, esta energia cósmica universal, não tem preferência por nenhum de seus filhos, por nenhuma de suas criaturas. Trata a todos ou a todas igualmente, ofertando a todos nós as mesmas oportunidades para o nosso aperfeiçoamento. Aproveitemos estas oportunidades, não desperdicemos tempo e nem energia com discussões fúteis, principalmente em relação à questão de religiões, de ensinamentos. Muitos de nós desperdiçamos tempo e energia em querermos defender uma ideia, em querermos defender uma religião, que a minha religião salva, em detrimento da outra que não salva. Não, de forma alguma, não percamos, ou melhor, não desperdicemos, porque não existe esse perder tempo, porque não se perde aquilo que não é nosso e o tempo não é nosso. É preciso aproveitarmos o tempo da melhor maneira possível. Então não desperdicemos este tempo que é altamente precioso, porque é um patrimônio de Deus, com essas discussões fúteis, porque nenhuma religião salva ninguém. Todas as religiões são boas, todas as religiões têm como objetivo tornar a criatura melhor. O problema está exatamente em nós, que estamos com esta responsabilidade de dirigirmos as religiões. E em muitas situações, nós falamos que a religião tal ou tal não é boa ou não presta, mas apontando para aquele que está administrando de forma incorreta aquela religião. Mas todas têm como objetivo tornar a criatura melhor. E isto que nós chamamos ou denominamos de salvação,
nós alcançaremos não por meio da religião, mas por meio das nossas atitudes. As religiões nos mostram, assim como a doutrina espírita, nos mostram e nos ofertam as ferramentas. Agora, trabalharmos com estas ferramentas, isso é responsabilidade nossa. Trabalhar o Evangelho de Jesus nas nossas atitudes, ou seja, praticar o Evangelho de Jesus nas nossas atitudes mínimas do dia a dia, é responsabilidade nossa. Jesus veio e exemplificou. Façam assim, Jesus nos disse. Então é preciso que nós coloquemos em prática. Então aqui Emmanuel, neste capítulo 64, em parceria com Chico Xavier, nos traz como referência palavras de Jesus. A anotação do evangelista João, no capítulo 17, versículo 18, quando Jesus nos disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então aqui Jesus falando de Deus que o enviou ao mundo e falando de todos nós. E aí Emmanuel buscou como referência em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 9. Então o capítulo 19 tem como título A Fé Transporta Montanhas. Então aqui neste item 9, ele destacou o primeiro parágrafo do item 9. E aí tem como referência o seguinte, que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Então aqui ele nos chama a atenção que aquela figueira que, conforme estão nas anotações dos evangelistas e as pessoas via de regra usam esse termo, aquela figueira que Jesus amaldiçoou, eu tenho certeza que Jesus não amaldiçoou, porque Jesus não amaldiçoa ninguém. Então, nesta simbologia, os espíritos amigos não usam o termo amaldiçoou, mas eles dizem apenas o símbolo da figueira que secou, é exatamente simbolizando todos nós que temos apenas a propensão para a prática do bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós que temos a propensão, temos a ideia, temos a intenção de praticarmos o bem, mas não colocamos em prática, todos nós estamos incluídos nesta parábola da figueira que secou. Só temos folhas, mas atitude, frutos que Jesus foi procurar naquela figueira que só tinha folhas, frutos nós não estamos produzindo. Todos nós que temos a propensão para a prática do bem e não praticamos. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que produzamos frutos. E aí Emmanuel, tal a importância acerca deste assunto, a mediunidade, médiuns de toda parte, Emmanuel, na sequência, antes de começar as suas reflexões, ele destacou o item seguinte, que é o item 10 do capítulo 19, que trata sobre mediunidade. Emmanuel transcreveu ele na íntegra, o item 9, ou melhor, o item 10, que não é tão extenso. Então iremos ler, conforme Emmanuel transcreveu aqui, o item 10, que nos diz o seguinte, que os médiuns são intérpretes dos espíritos, representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções. Então aqui os espíritos amigos nos lembram que todos os médiuns aqui na Terra são os órgãos materiais que os espíritos desencarnados não possuem e utilizam para enviar-nos as orientações. E é importante, já que estamos falando sobre médiuns e mediunidade, é importante que lembremos, conforme nós encontramos na doutrina espírita, em um belíssimo resumo da doutrina espírita, que a mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens, ou seja, mediunidade é isto, e médio significa este meio, esta ponte que faz essa ligação entre mundo material e mundo espiritual. Então, esta mediunidade
é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, ou seja, que trazem para trabalharem ostensivamente, porque médiuns, todos nós somos num grau maior ou menor. E aí eles dizem, independentemente da religião, porque mediunidade não é da doutrina espírita. Mediunidade, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária, da vida que adotem. Então aqui muitos companheiros de outras religiões ainda classificam, ainda denominam mediunidade como sendo bruxaria, pura ignorância, porque não sabem verdadeiramente o que é mediunidade na religião que ele professa e que ele classifica como mediunidade. Eles também praticam mediunidade, muitas vezes sem nem saber. Então, mediunidade independentemente da religião. Aí os espíritos amigos nos fazem um lembrete, mas atenção, prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Portanto, em hipótese alguma, o médium poderá cobrar dinheiro, exigir ou aceitar qualquer forma de recompensa, presentes, dádivas, agrados, por suas atividades mediúnicas. Dai de graça o que de graça recebestes. Então aqui voltamos, fechamos este parêntese com este lembrete sobre mediunidade na doutrina espírita e voltamos às palavras dos espíritos amigos destacadas por Emmanuel sobre mediunidade também, no item 10 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde eles seguem dizendo o seguinte: daí serem dotados de faculdade para esse efeito, ou seja, os médiuns são dotados de faculdade para fazerem esta ligação, serem esta ponte, mundo material, mundo espiritual, mente a mente, a mente do espírito e a mente do médium, trabalhando conjuntamente, fazendo esta ligação energética. E aí eles dizem, nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. Então aqui, esses espíritos amigos nos falando há 150, quase 160 anos atrás, que foi recebida esta mensagem, como se fosse nos dias de hoje. Missão especialíssima, são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Então aqui esse espírito amigo nos falando, lá em 1860 e alguma coisa, nos falando que os médiuns se multiplicam constantemente aqui na Terra para que este alimento esteja em abundância aqui na Terra, este alimento da informação, e não falte a ninguém. E aí eles dizem que existem por toda parte, entre os ricos e os pobres. Então, mediunidade, trabalho mediúnico, existe por toda parte, entre ricos e pobres, entre grandes e pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Todos nós somos convidados, somos chamados constantemente para este conhecimento da verdade. E aí eles acrescentam, se porém desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, ou seja, se eu uso incorretamente a faculdade que me foi confiada, a responsabilidade é minha. Aí eles dizem que lhe foi confiada, se empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se colocam a serviço dos interesses mundanos, se ao invés de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Então aqui encerra esta citação, Emmanuel, de todo o item 10 deste capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, desta forma que se nós não usamos corretamente a mediunidade, independentemente do tipo de mediunidade, do trabalho mediúnico que estejamos realizando,
nós seremos comparados àquela figueira estéril, que não estamos produzindo frutos que deveríamos produzir. E aí vem Emmanuel. Agora começa Emmanuel nos lembrando o seguinte: estas considerações que ele citou, todo o item 10, tão ricas de oportunidade, à frente da extensão constante das tarefas espíritas, aqui ele lembra que é uma vastidão de trabalho, um trabalho enorme, essa tarefa espírita que nós temos à nossa disposição, as tarefas que nós temos à nossa disposição como missão para realizarmos, na atualidade, não são nossas. Ou seja, essa citação, ele fala dessas citações, não são nossas, lembrando que ele lembrando que apenas copiou lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos Amigos nos trouxeram há mais de 150 anos. E aí ele diz que os médiuns são legiões. Então Emmanuel lembra que os médiuns são uma legião ou legiões de seres aqui na Terra para o trabalho no bem. Agora, trabalhar ou não no bem, aí é a escolha de cada um. E aí ele diz que os médiuns funcionam aos milhares em todos os pontos do globo terrestre, seja na administração ou na colaboração, na beneficência ou no estudo, conforme estamos realizando aqui no estudo, ou também na tribuna ou na escrita, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos. Todos são convidados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem, com base no burilamento de si próprio. Então aqui Emmanuel nos lembra que, independentemente da área que você esteja trabalhando, seja na administração, na colaboração, na beneficência, no estudo, na tribuna, na escrita, no consolo, na cura, no trabalho informativo, tudo isto nós precisamos fazer com sinceridade e com desinteresse na construção do bem e principalmente no nosso e para o nosso próprio burilamento. Por isso que constantemente nós lembramos nos nossos estudos que estamos realizando esses estudos, todos nós que realizamos esses estudos, e eu constantemente faço esse lembrete, o nosso companheiro Eudes também, que está aqui presente, sempre faz este lembrete, que esse estudo ou esses estudos que estamos realizando, não estamos fazendo eles especificamente para vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, para nós mesmos. Nós somos os maiores e primeiros necessitados de ouvirmos, internalizarmos estes ensinamentos, conforme Emmanuel lembra aqui, para o nosso próprio burilamento, porque enquanto estamos aqui falando, refletindo, fazendo estas interpretações, nós estamos ouvindo em primeiro lugar, porque a minha boca está mais próxima dos meus ouvidos. Então aquele que fala é o primeiro que ouve. Que possamos verdadeiramente, todos nós que falamos acerca do Evangelho de Jesus, que possamos todos nós já termos ouvidos para ouvir e também olhos para ver, ouvidos espirituais e olhos espirituais para vermos realmente e ouvirmos realmente com os olhos e ouvidos do Espírito. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões nos lembrando ainda o seguinte: acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita. Então aqui ele nos diz que a doutrina espírita é uma escola sábia e imaculada que não se responsabiliza pelos nossos desvios. A responsabilidade é nossa. Se nós desviarmos, a doutrina espírita continuará pura e imaculada. E a responsabilidade será nossa pelos nossos desvios, e teremos que colher, e colheremos sem sombra de dúvida, o resultado destas escolhas equivocadas, principalmente se através dessas escolhas equivocadas nós prejudicarmos outras criaturas além de nós mesmos.
E aí ele lembra que a doutrina espírita brilha acima de tudo, e lembrando a condição do evangelho redivivo, o evangelho de Jesus, traçando orientação clara e segura. Então a doutrina espírita nos traz e traça na condição de evangelho, do evangelho do Cristo, do evangelho redivivo, nos traça orientação segura, porque a prática mediúnica verdadeira é a prática mediúnica com Jesus, a mediunidade com Jesus. E aí ele diz, encerrando, fácil concluir desse modo, que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes é escolha de cada um. Então aqui prestemos atenção nesta última frase de Emmanuel, que ele nos lembra que nós fazermos a escolha certa ou errada em situando a mediunidade na formação do bem de todos, ou gastarmos os talentos da mediunidade em movimentações infelizes, é escolha de cada um, já que temos à nossa disposição o chamado livre-arbítrio, a cada um segundo as suas obras. Depois, não reclamemos se e quando vir, e com certeza virá, a colheita amarga das nossas escolhas equivocadas. Que possamos fazer esforços constantemente, usando a nosso favor esta escola sábia e imaculada da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, para realizarmos este trabalho de transformação, este trabalho de burilamento, que é responsabilidade minha. Realizar o meu burilamento é responsabilidade sua, realizar o seu burilamento espiritual, e é responsabilidade nossa trabalharmos conjuntamente para a melhoria do nosso mundo, a implantação deste reino de paz, de harmonia, de fraternidade aqui na Terra, é responsabilidade de todos nós. E, com certeza, esta implantação, ela começa exatamente com a implantação desta paz, desta harmonia em nosso mundo interior. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e coloquemos mãos à obra. Paz conosco sempre e muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Muito obrigado, e recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade a esses belíssimos estudos e reflexões em nome do Senhor Jesus. Paz conosco sempre.